Bom, primeiro dizer que é um prazer estar aqui com o Paulo, com o Coppola, participando desse debate, lamentar as 450 mil mortes que nós já tivemos em nosso país e dizer que muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas caso, primeiro, a gente não tivesse uma negligência, Coppola, criminosa com a vacinação. O Ministério da Saúde recebeu 11 e-mails diferentes da Pfizer e a desculpa do secretário executivo do Ministério da Saúde para não ter aberto o primeiro e-mail foi de que o computador do Ministério estava com vírus. Essa é uma desculpa inaceitável, essa é uma desculpa ridícula para alguém que está no nível do secretário executivo do Ministério da Saúde e que recebeu 2 dias depois uma ligação do representante da Pfizer reforçando a oferta de 70 milhões de vacinas. Então, primeiro, nós temos uma negligência criminosa do governo federal em adquirir as vacinas, em se negar a entrar em contato com a Pfizer, dando a desculpa que foi um vírus de computador que atrasou em 6 ou 7 meses a entrega do contrato e o início das negociações com a Pfizer, quando a gente poderia ter começado a nossa vacinação em dezembro de 2020, segundo a previsão e o contrato inicial da própria empresa. Segundo, a promoção ostensiva, e a gente tem o caso do Amazonas de Manaus mais emblemático, recentemente saiu um vídeo da Capitã Cloroquina, lá da Maíra Pinheiro, 2 dias antes do colapso de saúde em Manaus, dizendo que a cloroquina era o meio mais eficaz para se combater o coronavírus e que evitaria internações de UTI. 2 dias depois foi o morticínio que a gente infelizmente assistiu em Manaus, no Amazonas, promovido pelo uso deste medicamento que você, Coppola, já disse ser promissor e já disse ter boas evidências de que funcionaria. Então, o meu primeiro questionamento ao Caio Coppola é o seguinte: tendo em vista aí as 450 mil famílias que perderam seus entes queridos, tendo em vista o desastre completo de um presidente da República defendendo um medicamento comprovadamente ineficaz e que, inclusive, pode agravar a situação da pandemia, se o Coppola se desculpa ou se arrepende de ter dito que Pazuello é um ministro qualificado, que cloroquina era promissora e poderia ser utilizada no tratamento do coronavírus e que também a mortalidade da coronavírus seria menor ou igual, semelhante à da gripe para aqueles menores de 70 anos de idade. Muito bem. Agora, 2 minutos e 15, por favor, para girar o nosso cronômetro. Caio Coppola, vamos lá. Bom, vamos começar pelo final, a informação que está mais recente na minha cabeça. Eu simplesmente estava repercutindo um boletim publicado na Organização Mundial de Saúde do Dr. John Ioannidis, que é simplesmente um dos 10 cientistas mais citados no mundo. E analisando os dados até outubro de 2020, e aí que, mais uma vez, o deputado peca por não dar a informação completa para as pessoas, ou seja, a gente ainda estava na primeira onda do vírus, sem as novas variantes, e ele colocou no boletim da Organização Mundial da Saúde que a letalidade por infecção média global era de 0,23%, e que ela despencava para 0,05% nos casos de menores de 70 anos. Eu não retiro o que eu disse, porque eu estava simplesmente repercutindo um fato científico. Sobre a qualificação do ministro Pazuello, eu estava, mais uma vez, repercutindo fatos. O currículo do ministro, como especialista em logística, inclusive responsável por questões relacionadas à saúde na Operação Acolhida, era de domínio público. Ele foi elogiadíssimo pelo seu trabalho logístico nas Olimpíadas. E não há nada errado em veicular essas informações. Isso fez parte da biografia dele. E sobre a Pfizer, eu acho que quando a gente mede os resultados, ainda mais quando a gente faz acusações gravíssimas que o nobre deputado pode fazer protegido pela sua imunidade parlamentar, uma prerrogativa da qual eu não gozo, a gente tem que analisar o impacto real das medidas. Então, quando ele falou aqui que poderíamos ter vacinado em dezembro, primeira vacina do mundo foi aplicada em 8 de dezembro no Reino Unido. Nos Estados Unidos, fabricação local da Pfizer, fábrica local, 14 de dezembro. Ora, como que isso seria possível se as vacinas da Europa, da Pfizer, foram atrasadas? E mais, quando nós comparamos, certo, a proposta inicial, a qual o deputado se referiu, com o contrato efetivamente celebrado agora, a diferença no prazo de entrega e na quantidade de entregas é ínfima, até porque os contratos começavam fracionados. Então, eu não acho que, nesse caso, a gente possa falar em negligência criminosa. Muito bem, vamos para a réplica do deputado Kim Kataguiri. Kim, você tem 1 minuto e 10 segundos a partir de agora. Podemos falar em negligência criminosa porque a corrente majoritária da ciência defendia e já explicitava, mesmo com os dados do Brasil, em outubro de 2020, que a letalidade
do coronavírus já era mais do que 20 vezes a letalidade da gripe para aqueles menores de 70 anos de idade. Então, na realidade brasileira, né, os dados apontados pelo estudo do Coppola não se aplicam e isso deveria ser transmitido com responsabilidade, com verdade, para alguém que comenta na televisão brasileira. Em relação a ser especialista em logística, a gente já viu o resultado prático disso e a Operação Acolhida nem se compara a administrar o Sistema Único de Saúde, que é muito mais complexo, que é tripartite e que possui competência concorrente dos estados e dos municípios. Além disso, o impacto real, nós poderíamos sim ser um dos principais hoje, se não o país que mais vacina, um dos que mais vacina no mundo, porque nós temos hoje a melhor infraestrutura de vacinação do mundo e já mostramos isso na H1N1. O Bolsonaro fez com que a gente caísse de primeiro lugar em vacinação para 55º em relação às outras epidemias pelas quais a gente já passou. Então existe negligência criminosa, sim. Ok. Coppola, 1 minuto e 10. Bom, mais uma vez, o deputado desqualifica o nosso debate quando ele fala do estudo do Coppola. Um estudo publicado no Boletim da Organização Mundial da Saúde por um dos 10 pesquisadores mais citados, né, em papers científicos, não pode ser qualificado como estudo do Coppola. Ainda mais um estudo que levou em conta dados de centenas de cidades brasileiras. No caso, a média da mortalidade analisada aqui no Brasil era de 0,29%. E as comparações com a gripe e com a pneumonia foram feitas com base nos números da própria OCDE. Então, isso é ciência. Claro, essa doença, ela evoluiu. Talvez se o mesmo pesquisador fizesse um novo estudo, a letalidade seria maior. Mas o importante é o seguinte, no debate público há uma confusão sobre a letalidade dessa doença. Por quê? Porque os cálculos negligenciam a subnotificação nos casos. Então, quando a gente vê que tem 15, 16 milhões de casos confirmados, a gente sabe, por estimativas, que esse valor é 5, 6 vezes maior. Então, isso é pertinente do ponto de vista matemático e eu não vou admitir que você fale que esse é um estudo meu, sendo que isso é um estudo da Universidade de Stanford. Ok. Kim, tréplica, 30 segundos. Primeiro que eu disse que é um estudo seu, eu disse que é um estudo que você citou. E segundo que com certeza a taxa de mortalidade revista agora seria aumentada em 4,2%, muito mais letal, inclusive do que você já havia afirmado de que a recessão econômica seria mais grave do que a pandemia, poderia matar mais do que a pandemia. Na verdade, o que a gente tem é gente morrendo de fome por dia, 17 pessoas, ou seja, em um ano a pandemia, a fome mata muito menos do que a pandemia. E para além disso, também, sem dúvida nenhuma, ignorar todos os estudos sobre a nova variante que a gente poderia ter evitado caso a gente tivesse controlado a pandemia. Okay. Coppola, 30 segundos. Kim, ele peca pela falácia do anacronismo. É muito fácil a gente, numa posição privilegiada agora, ser engenheiro de obra feita. Né? Então, quando a gente propõe os números, olha, eu falei embasado por um estudo que afirmou que houve mais de 500 mil casos, né, só de spike em casos de câncer devido à última recessão econômica. Tem um estudo internacional do Brasil com o Reino Unido mostrando que só na população jovem adulta, a partir da população jovem adulta, por causa da recessão econômica do governo Dilma Rousseff, houve no mínimo 31